Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Morata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os de repentes de Deus. No início do ano de 2017, eu estava muito acima do meu peso e eu decidi começar a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, juntamente com a atividade física. E mais ou menos lá para o mês de outubro, já tinha perdido mais de 20 quilos. Uma pessoa que é do meu convívio, que ela me via todas as semanas, de repente ela se virou para mim e perguntou: "O que tu tá fazendo? Que de repente tu ficou magro, hein?" De repente fiquei magro. Só que eu já estava há quase um ano comendo verdura, um monte de folha, fazendo academia, passando fome, mas ela diz: de repente eu fiquei magro. Esse de repente que ela usou é no sentido de que do nada, sem fazer nadinha, nenhum esforço, de repente tu aparece magro. Eu acho que muitas pessoas, quando elas leem os de repente na Bíblia, elas têm essa mesma sensação. Elas pensam que o personagem do de repente não fez nada para aquilo acontecer. Aquele de repente é simplesmente obra do acaso e do bom humor que Deus estava naquele dia. Mas eu quero que você acompanhe alguns de repente comigo para você ver se é assim mesmo. Em Atos capítulo 2 a gente tem um dos mais famosos no Novo Testamento. No versículo 1 de Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Tem pessoas que leem isso de repente e na cabeça dela, ela tá entendendo assim, ó. Do nada, sem eles fazerem nada, veio do céu um som como de um vento impetuoso. O de repente que aparece na Bíblia é tão forte e prende tanto a nossa atenção que muitas vezes a gente não para perceber o que foi que essas pessoas fizeram antes. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele finaliza narrando a última ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Jesus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Permanecei. Em Atos capítulo 1, depois que Jesus voltou para os céus, os discípulos vão cumprir essa ordem de permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No versículo 13 de Atos 1 diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam, unânimes em oração. Por que perseveravam? Porque davam vontade de ir embora. Quando nós estudamos hoje os evangelhos do livro de Atos, nós entendemos que eles ficaram ali poucos dias em oração, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Mas eles não sabiam quanto tempo ia demorar, porque Jesus não disse, Jesus só disse: permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar lá. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Jesus se apresentou vivo após a ressurreição para mais de 500 irmãos. Mas em Atos capítulo 1 vai narrar que só tem 120 discípulos perseverando, unânimes em oração. Eles estão ali, perseverando, em oração, ficando firme no que Jesus tinha dito, sem saber quanto tempo ia esperar, mas estavam lá esperando. De repente, veio do céu um som como de vento impetuoso. Você percebe que esse de repente não veio do nada? Eles fizeram coisas antes desse de repente de Deus chegar? Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão numa viagem missionária e tem um outro famoso de repente no livro de Atos. A Bíblia narra que quando eles chegaram na cidade de Filipos, eles expulsaram um demônio de adivinhação de uma mulher, libertaram aquela mulher, os senhores daquela mulher não gostaram e mandaram prender Paulo e Silas na prisão. E no versículo 23 de Atos 16 diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De repente, sobreveio tamanho terremoto. De repente.
Mas eu quero te mostrar que esse terremoto veio de repente. Ele não veio do nada. Paulo e Silas fizeram coisas antes. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. É interessante você saber que naquela época não existia energia elétrica, não existia internet, não existia WhatsApp, rede social. As pessoas dormiam cedo. Quando a Bíblia diz que eles estão cantando e orando meia-noite era realmente o meio da noite, porque as pessoas dormiam cedo. Mas eu quero que você preste atenção que a Bíblia não diz que eles começaram a orar e cantar louvores na meia-noite. Diz que quando deu meia-noite, eles já estavam orando e cantando louvores a Deus. Eu te pergunto, que hora eles começaram? Não sei, a Bíblia não diz. Mas às vezes a gente lê o texto e pensa que na hora que eles começaram a cantar e louvar, o terremoto veio. Será? E se eles estão lá desde 2 horas da tarde, cantando e louvando a Deus? O terremoto veio meia-noite. Se eles estão desde 2 horas da tarde, isso são 10 horas, perseverando. Estão orando e louvando. Orando e louvando por quê? Para passar o tempo? Duvido. Eles estão orando e louvando, esperando uma intervenção divina. Mas eles estão perseverando, orando e louvando a Deus. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Sim, o terremoto veio de repente, mas não veio do nada. Paulo e Silas fizeram coisas antes. Os de repente que tem na Bíblia não é resultado do acaso, ou da sorte, ou do bom humor de Deus. É resultado de perseverança de pessoas que fizeram coisas antes. Eu sei que o de repente é tão forte que muitas vezes a gente ignora o que a Bíblia relata que eles fizeram antes. Mas preste atenção que todas as vezes que a Bíblia fala sobre um de repente, esses personagens do de repente fizeram coisas antes. Existe uma história de perseverança antes desses de repente. Em 1 Reis capítulo 18, talvez você já ouviu falar dessa história. O profeta Elias vai confrontar os 400 profetas de Baal. O profeta Elias faz um desafio. Eu vou preparar o meu sacrifício e não vou colocar fogo. Vocês preparam o sacrifício de vocês e não coloquem fogo. Eu vou orar ao meu Deus e vocês oram ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Pronto, ficou acordado desse jeito. Primeiro foram os profetas de Baal, levantaram o sacrifício, se cortaram, gritaram, da manhã até a tarde e Baal não respondia. Mas quando chegou na vez de Elias, eu quero te mostrar o que foi que Elias fez. 1 Reis capítulo 18, no versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como era para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias prepara o sacrifício, levanta o altar, manda cavar, manda derramar águas, e ele ora: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Agora, Senhor, agora responde, para que eles saibam que tu és Deus. De repente, caiu fogo do céu e consumiu todo o sacrifício e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando foi que esse de repente veio? Segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Agora, Senhor, agora é contigo. Responde para que eles saibam que tu és Deus. Os de repentes da Bíblia são a última etapa de uma série de passos tomados antes. Para quem está de fora, pensa que aquela intervenção divina veio do nada, obra do acaso, da sorte. Mas quem está dentro do processo sabe que houve uma perseverança de fé, oração e confiança em Deus. De repente é quando Deus abre as cortinas e mostra o que a tua fé e a tua perseverança construíram às escondidas. Pedro seguiu todas as instruções de Jesus. De repente ele achou um peixe com uma moeda na boca. Os serventes seguiram todas as instruções de Jesus. De repente, a água foi transformada em vinho. Naamã seguiu todas as instruções de Eliseu. De repente, ele ficou curado da lepra. Deus não opera do nada.
Deus opera de repente. E de repente é resposta a uma ação de fé e perseverança que nós tomamos antes. Não fique parado contando com a sorte ou com o acaso, porque Deus não opera do nada. Deus opera de repente. Seja abençoado com a prática desta palavra e até o próximo vídeo. O nome de Jesus não é uma espécie de amuleto. O nome de Jesus não é uma espécie de palavra mágica que você fala e as coisas dão certo. Fazer algo em nome de Jesus é agir no lugar de Jesus. E eu posso ter os mesmos resultados como se fosse o próprio Jesus fazendo.